do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia tem a edição do Miguel Videira. Miguel, já arrancou a primeira presidência aberta do novo chefe de Estado. António José Seguro está esta manhã no distrito de Castelo Branco. Ao longo de toda a semana vai visitar diversas zonas atingidas pelo comboio de tempestades que provocou danos avultados, muito em especial na região centro. O Presidente da República quer também inteirar-se do andamento dos trabalhos de recuperação. A esta hora já deverá estar no município de Oleiros, depois de ter iniciado esta presidência aberta na Sertã. E foi na Sertã que deu conta dos objetivos desta iniciativa. Esta minha presidência aberta tem este duplo sentido. O de verificar as coisas que estão ainda muito atrasadas e a testemunhar muitas delas que estão a avançar e que estão a reerguer. Eu venho aqui ouvir, para depois falar. E, sobretudo, venho ver o que correu bem, o que correu mal. Os objetivos desta presidência aberta de António José Seguro, o Presidente da República, que, como disse, deverá estar a esta hora a chegar ao município de Oleiros. E o Presidente da Câmara da Sertã esteve esta manhã aqui na antena do Observador e fez um ponto de situação sobre os trabalhos de recuperação. Carlos Miranda revela, por exemplo, que foram recebidas perto de 1000 candidaturas para a reconstrução de casas. Sobre a antecipação de verbas anunciada pelo Governo, uma forma das autarquias poderem fazer face ao aumento de encargos, o autarca diz que, por agora, o dinheiro ainda não chegou. De facto, não houve aqui ainda nenhum reforço, nenhum adiantamento. Nós estamos à espera que e porquê que não está a acontecer? Olha, porque, enfim, não sei, questões burocráticas, questões administrativas, jurídicas, não sei. A verdade é que os municípios não estão ainda a receber e era muito importante que houvesse um reforço para que nós possamos fazer contratação, para que nós possamos lançar empreitadas para a recuperação desses edifícios que foram atingidos e das vias de comunicação. Apesar do atraso, o autarca Carlos Miranda, entrevistado pela jornalista Carlos Jorge de Carvalho, dá conta de avanços na recuperação do concelho? A recuperação está a correr bem dentro do possível. Portanto, as situações de maior urgência estão resolvidas, algumas de uma forma ainda precária, mas, enfim, foram resolvidas e agora estamos a avançar para a resolução definitiva de muitas situações. O Presidente da Câmara Municipal da Sertã, Carlos Miranda, do município do distrito de Castelo Branco, em declarações na Rádio Observador esta manhã, entrevistado pela jornalista Carlos Jorge de Carvalho. E à espera de boas notícias em breve, os dirigentes da associação que representa as empresas de transportes de mercadorias, a Antram, saíram otimistas do encontro desta manhã com o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. Sim, um encontro solicitado pela Antram para pedir mais apoio do Estado para que estas empresas possam fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. É certo que o Governo decidiu avançar com um apoio extraordinário ao gasóleo profissional de que beneficiam estas empresas, traduz numa ajuda de 15 cêntimos e meio por litro. Ora, a Antram entende que não chega, foi isso que transmitiu ao Ministro Miguel Pinto Luz. Emma Leitão, a Presidente da Antram, revela que o Ministro foi sensível aos argumentos. Pensamos que a reunião correu bem. O Sr. Ministro está muito consciente do ponto crítico em que o setor está, por isso, na verdade, apresentamos aquilo que vimos já a trabalhar em conjunto com o Governo há algumas semanas e as propostas estão a ser analisadas e o importante é a consciencialização por parte do Governo e do Sr. Ministro do ponto que o setor está e por isso acreditamos que vamos ser tidos em conta e que vamos ter boas notícias em breve. A Antram propõe, por exemplo, medidas de apoio à tesouraria como linhas de financiamento. Apoios tão mais importantes quando o setor enfrenta, nesta altura, uma forte concorrência do lado de lá da fronteira. Tem a ver com a própria concorrência. O mercado acaba por fazer imediatamente uma reação àquilo que é os espanhóis poderem entrar cá com gasóleo 20 cêntimos mais baratos e essa situação é que está a provocar a maior pressão junto dos nossos transportadores, em especial os ibéricos, mas não só. Temos os espanhóis a conseguirem entrar cá com gasóleo muito mais barato e a fazer inclusive as nossas cargas de nacional. Uma preocupação para o setor do transporte de mercadorias que pede ao Governo mais ajudas. A Antram espera uma resposta positiva em breve, sem nenhum prazo definido. E o Irão já tem uma contraproposta? Não, já vamos a essa notícia de que o Irão tem uma contraproposta. O Governo, confederações e sindicais e também o GT voltam hoje a sentar-se, Miguel, à mesa das negociações.
com as alterações ao Código do Trabalho em pano de fundo. É uma nova tentativa para chegar a um acordo. A UGT mantém a oposição a algumas das propostas em cima da mesa, desde logo a não obrigatoriedade das empresas reintegrarem um trabalhador que tenha sido despedido de forma ilegal, uma possibilidade que hoje só se aplica às microempresas e que o Governo quer alargar a todo o tecido empresarial. A CGTP voltou a não ser convocada para este encontro. O secretário-geral Tiago Oliveira vai, no entanto, deslocar-se até ao Ministério do Trabalho para uma conferência de imprensa agendada pela Intersindical para denunciar a postura negocial do Governo. Agora sim, o Irão já tem uma contraproposta para os planos de cessar-fogo apresentados pelos países mediadores. A notícia é avançada pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão. Explica que as exigências de Teherão já foram transmitidas aos mediadores. O porta-voz diz também que as exigências norte-americanas, plasmadas no plano de 15 pontos, foram rejeitadas por serem excessivas. Entretanto, o Irão continua a rejeitar a reabertura do Estreito de Hormuz no âmbito de um cessar-fogo temporário. É o que avança um alto funcionário de Teherão à agência Reuters. A mesma fonte adianta que as autoridades iranianas não acreditam que os Estados Unidos estejam, de facto, a preparar e que tenham vontade de avançar para um cessar-fogo permanente. 12:07, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade? Adiado 6 meses, o arranque do novo julgamento do caso da derrocada da Estrada Municipal 255 em Borba, que provocou a morte de 5 pessoas, só vai começar a 19 de outubro. Estava inicialmente marcado para amanhã. O adiamento é justificado com o facto do Tribunal de Évora ter outros julgamentos em mãos que envolvem arguidos que estão, nesta altura, presos. 53 anos depois, o homem volta hoje a sobrevoar, sem pousar, a órbita da Lua. 4 astronautas estão a bordo da nave Orion e a meio da missão Artemis 2, que partiu da Flórida na passada quarta-feira, rumo ao espaço. Nesta tarde-noite vão sobrevoar a face oculta da Lua e tentar bater o recorde de maior distância para a Terra, que pertence à tripulação da missão Apollo 13, quando em 1970 os astronautas estiveram a mais de 400.171 quilómetros do planeta Terra. Desta vez procuram chegar aos 406.000 quilómetros. A Rádio Observador teve como convidado esta manhã o Presidente da Agência Espacial Portuguesa, participou no programa Comissão de Inquérito. Ricardo Conde sublinha a importância desta missão da NASA e aproveita para desfazer alguns mitos em torno do tema. Nós estamos umbilicalmente ligados à nossa gravidade, à nossa atmosfera, e a nossa permanência em situações diferentes implicará uma mudança completa daquilo que é a nossa condição. Portanto, sim, nós poderemos estabelecer-nos com alguma permanência. O que é isso de permanência? Reparem que 3 meses, 4 meses na Estação Internacional há uma completa transformação do nosso corpo. A ficção aqui é a sua maior permanência e depois nós pensarmos que vamos fazer uma vidinha como fazemos aqui, comemos uma laranja, vamos ali ao cafezinho, pedimos um croissant e tal. Mas isto não é assim. Ricardo Conde, o Presidente da Agência Espacial Portuguesa, esteve esta manhã aqui na antena do Observador. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen estão a horas de se tornarem nos primeiros seres humanos a verem o lado mais distante e escuro da Lua, The Dark Side of the Moon, como celebrizaram os Pink Floyd no álbum lançado em 1973. The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, a fechar o Jornal do Meio-Dia.